E você vai acompanhar agora um filme documental, Chegança, 40 anos da migração para Mato Grosso, uma série dirigida aí pelo nosso jornalista Cosme Rainer. Acompanhe comigo. O Getúlio ambicionou tirar o Brasil da condição de que o Centro-Oeste tinha 5 habitantes por quilômetro quadrado e promover a inversão do êxodo rural. A região aqui, desde o começo do século passado, que recebia imigrantes de todo o país, os garimpeiros, lavradores, aqueles de agricultura de subsistência, esse tipo de coisa toda. Agora, a partir da década de 70, que chegou para a região a agricultura para mecanizar os cerrados, né? A colonização, o povoamento, se dá por surtos e, ao mesmo tempo, por valorização dos produtos extrativistas. Isso sempre foi, isso sempre ocorreu, isso sempre esteve presente. Muito bonita a história quando se fala de Getúlio e da idealização da Marcha para o Oeste. Muito bonito e funcionou, não dentro da programação feita, porque logo ele faltou. Em pleno século XX, uma colonização é para se pensar, muito bem, entendeu? Se nós voltássemos a 1800 e pouco, quando vinham os imigrantes italianos, alemães, poloneses, russos, japoneses para a nossa terra brasileira, era uma coisa. Agora, em pleno século XX, nós aqui dentro do nosso país, a nossa gente, a nossa terra, que já fez suas raízes, fez tudo, fazer essa migração para outro estado, isso é uma coisa fantástica, digna de um filme mesmo, entendeu? Eu acho isso extremamente importante de começar a contar essa história, está na hora. Mato Grosso era uma coisa assim, bastante lendária no Rio Grande do Sul. Se falava, desde criança a gente ouvia falar Mato Grosso, né? Aquela terra fantástica de onça, de cobra gigante, e despertava um interesse assim, meio mítico no pessoal. Quando veio na década dos militares, começou o conflito rural, brigas de terras e conflitos com as comunidades indígenas no Rio Grande do Sul. Aquela região de Tenente Portela, de Nanuai. E preocupado com isso, o presidente Geisel, que era luterano, né, que procurou um pastor conhecido desse, o nosso saudoso Norberto Schwantz, e pediu a ele que encaminhasse alguns projetos de colonização com recursos, com apoio do Banco do Brasil, do Ministério da Agricultura e do governo federal, para tirar aquele conflito social, aquela demanda por terras, porque as famílias cresceram. O cidadão que tinha 2, 3 filhos, a terra muito pequena no Rio Grande do Sul, começou a ter problemas internos familiares. O pequeno agricultor, em cima dos seus 2, 3, 4 hectares, não tinha mais condições de sobrevida. Não conseguia mais alimentar a sua família, ou sustentar a sua família devidamente. E com isso, muitos dos nossos membros nas comunidades vinham para nós com a pergunta: pastor, o que eu faço com minha família? Eu não consigo mais sustentá-la. 2 grandes eventos básicos. Um, que ali um pai de família sempre pensa nas terras do seu filho. E ali, como as terras se tornaram valorizadas,
O pai sempre pensava, onde vou comprar mais terra para nossos filhos? Quem conseguia comprar um do outro vizinho foram aumentando suas propriedades, senão teriam que sair da região. E o que se comentava era Mato Grosso. E daí, em 1974, começou a Itaipu. A Itaipu chegou, começou a desapropriar essas famílias para a formação do lago. São Miguel sofreu, a área do Parque Nacional era habitada. Tinha lá, o pessoal colhia, tinha todo habitado, uma área grande, que chamava Pipu. E o outro pessoal, logo em seguida, depois veio a Itaipu Nacional, que também, assim, desapropriou uma área de terra muito grande, na beira do lago, né? Então, o que aconteceu? São Miguel ficou pequeno para nós. A posição que meu pai estava no município não foi afetada nem pelo parque, ficamos vizinhos do parque, e nem pela barragem de Itaipu, mas realmente o município perdeu aproximadamente 33% do seu território. E aí as pessoas tiveram que migrar de lá, né? E por isso que a gente anda aqui em Mato Grosso hoje, em qualquer município de Mato Grosso, se acha gente de São Miguel do Iguaçu, né? Quer dizer, eles foram expulsos de lá por essas duas atividades, né? O parque e a usina de Itaipu. Nós tínhamos, na época, eu lembro-me muito bem, nós tínhamos duas oportunidades para crescer, né? Ou nós íamos para o Paraguai, fazer uma imigração para o Paraguai, que também ali já tinha muita gente, os Brasiguais, que hoje são chamados, estavam indo para lá, abrindo novas terras com incentivos de governo. E tínhamos também a possibilidade de se deslocar para o Centro-Oeste, tá? A nossa opção, à época, essa discussão, ela foi assim, olha, dentro do nosso país, com todos os direitos que nós temos, em muitas oportunidades já é complicado. Então imagina ir para um país, né, onde você é o estrangeiro, onde você não tem o apoio de governo, a legislação provavelmente seja contrária a você, não era muito legal. Então a gente preferiu e fez esse movimento para o Centro-Oeste. E aí, mais uma vez, né, havia um programa de governo de novo, né, da ocupação do Centro-Oeste. O governo criou a Embrapa, criaram-se o Proterra, Procalcário, Proadubo, tinha um monte de programas, né, de armazenagem. Tinha dinheiro para pesquisa sendo colocado aí. Nossa, mas o INCRA disse, nós temos projetos no Mato Grosso. Projeto de assentamento, tem no Pará. E quem podia, com dinheiro da indenização, comprar a sua própria área, fazia isso, que senão poderia ir para lá e depender desses projetos, e alguns foram. Eu fui. Eu ia fazer palestra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, até mesmo em São Paulo, incentivando os brasileiros que quisessem ocupar o espaço vazio do Centro-Oeste, que viessem para o Mato Grosso, que aqui nós vendíamos as terras a preço simbólico. Todo cidadão que quisesse comprar uma área de terra, ele podia comprar um lote por R$5 de hoje. A definição, digamos, prática de vir para o Mato Grosso, em resumo, porque existiam aqui terras em abundância, terra barata e inclusive uma coisa que não existia em outras regiões do Brasil, o crédito fundiário para aquelas pessoas da época. E isso foram, digamos, as grandes definições. Em Tenente Portela, onde o Norberto era pastor, junto com os agricultores, ele criou uma cooperativa de colonização. Na época, o governo militar, 1972, não se podia falar em colonização, em reforma agrária, muito menos. Eles chegaram de caminhão. Esse caminhão, como é que fala? Algarara. Sabe? Aí o Norberto, a Canarana foi toda reforma agrária, né? O Norberto que pôs, Norberto e a Getrude, um em uma das suas terras, dos seus pedaços de terra. Mas então esses gaúchos chegavam aqui, gastavam aí muitos dias viajando do sul, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e entraram aqui nessa região, onde já estava desbravada pela Fundação Brasil Central. Fundação Brasil Central entrou em 43. O início
das bases aqui foi no início de 20, com a febre do garimpo de diamantes, o afluxo de garimpeiros. Os garimpeiros vieram do país inteiro. Difícil distinguir de onde um ou outro chegaram, houve um afluxo. Foi uma febre, uma corrida pelo diamante. A gente percebe, por exemplo, os dois Mato Grosso juntos, que você não tem desmembrado ainda o Mato Grosso do Sul, e um único Mato Grosso, portanto uma extensão territorial muito grande e com uma riqueza cultural, social, política e econômica também muito grande. Nesse aspecto nós vamos perceber o que aí? É uma grande maioria das pessoas na região rural e não urbana. Nós vamos ter a urbanização com muito mais frequência depois dos anos 70. Na década de 70, o governo Médici, a ideia era ocupar o Mato Grosso, ocupar a Amazônia via Mato Grosso. Daqui ia subir. Esse subir, Mato Grosso, Cuiabá chamou-se de Portal da Amazônia. Para nós ir para o Mato Grosso, a gente saía daqui 4 horas da manhã, para poder chegar em Guaíra 6 horas da manhã, pegar a balsa, de Guaíra até Dourados era estrada de chão. Quando atolava, você não sabia quando você ia chegar em Rondonópolis, porque era estrada de chão, chovia, atolava, você ficava lá, tinha que ajudar. O seu André descia do carro, ia ajudar a empurrar os carros para poder passar. Não tinha lugar para você almoçar, você tinha que levar pão e salame, levar água para você comer na estrada, porque quando chegava meio-dia não tinha lugar para você comer. E quando você tinha um pouco mais de pressa, que tinha que chegar, você ia por Presidente Prudente, que era mais longe, daí saía aqui, Londrina, Porto Santo Inácio, Presidente Prudente. Então era uma viagem mais longa, mais distante, demorava mais. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência e te convidar para sábado que vem, no mesmo horário aqui na TV Cidade Verde. Até lá!